E para você que não me conhece, eu me chamo Felipe, sou servo aqui, estou aqui para te servir e estou incumbido de trazer essa mensagem para você. Confesso que não foi fácil para mim, apesar de eu ter me antecipado a essa mensagem, a saber que eu ia trazer esse sermão há alguns dias atrás. Mas essa semana o Senhor falou comigo do jeito que Ele costuma falar, de tempos em tempos, me trazendo uma forte exortação ao meu ser, algumas perguntas que eu fazia a Cristo, e eu não esperava que viesse algo diferente da parte de Deus. Eu queria compartilhar com você, queria falar do que eu vivi, do que eu vivo e do que o Senhor tem. Eu tenho certeza que vai acrescentar a sua vida. Eu tô fazendo um climão, né? Não, foi bênção, igreja. Foi bênção, que eu vivi foi bênção. E só que o Senhor, Ele costuma falar comigo através de uns puxões de orelha, e quando eu tava escrevendo esse sermão, eu tava pensando assim, meu Deus, se fosse outra pessoa, pelo que eu tenho vivido e pelo que eu tenho escutado, seria traumatizante, talvez. Mas eu entendo que o trauma, para mim, ele gera correção, né? Ele acaba gerando um endireitamento do meu jeito de caminhar com Cristo. Procurei essa palavra trauma, né, por curiosidade no dicionário, e ela fala de uma ferida, de uma avaria, de uma derrota. É algo que se é adquirido através de violência. E dando uma olhada mais em alguns textos sobre traumas, eu vi que... Eu esqueci o nome do rapaz, cara, pensei que ia lembrar. Mas enfim, eu não vou tentar lembrar dele, não, senão eu esqueço do resto. Era um cara que ele era filantropo, ele estuda o comportamento humano e ele vê que... Ele fala que a educação sem trauma não existe. Ele estava falando sobre isso. Na hora eu pensei da minha filha, né? Educação sem trauma não existe. Porque realmente nós não conseguimos nos endireitar, nós não conseguimos nos educar sem algum tipo de trauma. E ele falava que deu um exemplo de uma árvore, né? E quando a árvore está ficando torta, a gente vai e amarra um cordãozinho no tronco da árvore e puxa para o outro lado. E ela continua crescendo. E quando ela fica retinha, você solta o cordão e você vê que ficou uma marca, ficou um trauma na árvore. E ele diz que aquele trauma ali foi necessário para que a árvore crescesse no caminho certo. E ele vai e contextualiza isso com a educação. E quando ele foi contextualizando isso, eu fui vendo que era mais ou menos isso que o Senhor queria me falar. Eu estou causando esses traumas em você para te endireitar. Então você vai para o caminho torto. Tem alguns sustos que eu preciso dar em você por conta disso. Esse pequeno trauma que me endireitou está numa passagem no livro de João, capítulo 5, versículo 1 ao 15. Eu queria que você abrisse junto comigo. Deixa a tua Bíblia aberta aí. Eu queria pedir encarecidamente que você fechasse os teus olhos, curvasse a tua cabeça em reverência ao Senhor e deixa só essa Bíblia aberta nesse capítulo aí. E ora comigo assim: Senhor Jesus Cristo, nós te clamamos, meu Pai, que essa tua palavra, ela marque as nossas vidas, ela marque os nossos corações. Não deixa que aqui seja mais um domingo, Pai, que entramos num local, escutamos um louvor, a ministração de um pregador, meu Pai. Mas deixa que seja a tua voz aos nossos corações. Eu te peço, meu Deus, que as nossas almas possam se alinhar às tuas, Pai. E que essa palavra, Pai, venha de encontro ao nosso ser, que nos corrija, que nos unja, que nos fortaleça, Pai. E que nos ensine um pouco mais daquilo que tu tem para nós, Pai. Eu te clamo, meu Deus, que da minha boca saiam as tuas palavras, meu Pai. E deixa ser usado conforme aquilo que tu planejou, conforme aquilo que tu planejou nos céus, Pai. Estou aqui como servo. Eu te peço, Pai, me usa, Pai, só para trazer essa mensagem e nada mais. Apaga todo o holofote humano que há em mim, Pai. Eu não quero nada, Pai, de honra e nem de graça, nem de glória, Pai. Só cumprir aquilo que tu planejou, Pai. Por isso eu te clamo. Abençoa os teus servos, Pai. E abençoa a minha vida com essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. João capítulo 5, versículo 1 ao 15. Vamos ler aqui no telão, para você ler junto comigo. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado de Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estava ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se,
pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado e pegou a sua maca e começou a andar, e isso aconteceu em um sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Ele, porém, respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Glória a Deus. Essa noite a gente vai falar desse cara, desse homem chamado Jesus Cristo. Talvez você não o conheça tão bem, ou talvez você o conheça até melhor do que eu, ou talvez você conheça ele por ser o ator principal do filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, ou você conheça ele porque você escutou algum louvor e você ouviu falar dele. Mas eu quero te trazer a lembrança de quem ele é hoje à noite. E ele era um homem de cabelos longos, barbado, por onde passava espalhava uma mensagem de amor. E seria legal a gente parar até por aí, porque daí pra frente as características dele não agradam muito ao nosso ego. São características que te chamam ao arrependimento. E o nosso ego, ele é bem difícil de querer se arrepender de qualquer coisa, até do que a gente está errado. A gente sabe que está errado e é difícil a gente se arrepender disso. Características de Jesus são de te chamar a não pecar, de negar-se a si mesmo. Então esse é o teu Deus, características boas e ruins. Mas entenda, quando você começa a conhecer as características ruins de uma pessoa, geralmente é para te tratar sobre alguma situação. Geralmente é para isso, amém? Ele veio para revelar a verdade para nós, que possamos saber que por ele, por meio dele são todas as coisas. E partindo desse ponto, antes de começar o sermão, deixa lá no versículo 1, e depois de algum tempo, Jesus subia a Jerusalém para uma festa dos judeus, bota no versículo 2. Aí em Jerusalém, perto da porta, aí mesmo. Amém. Essa passagem, ela se passa aí no tanque de Betesda. Eu acho que você que já é crente das antigas, já deve ter escutado alguém pregar sobre isso. É uma mensagem geralmente trazida para a área de cura. Mas como foi que Deus falou ao meu coração? Gostaria muito que compartilhasse essa mensagem com você. Mas para entender um pouco disso, entrar nisso, até porque eu também já escutei essa mensagem algumas vezes. Mas para que você entenda como foi diferente, esses tempos agora, eu conversando até com o pastor Natanael, algumas coisas, né, com ele, e a gente estava conversando sobre história e tal, sobre arqueologia. Ele me mandou um vídeo, eu mandei um vídeo para ele, ficou aquele negócio quase a tarde toda, e me deu o interesse de entender um pouco sobre essa passagem e saber o que é que se passava. Imagina que eu quero falar, deixa eu ver aqui de quem? Cadê o Pablo? Do Pablo, meu brother, só o pessoal do grupo dos homens aí sabe como é que é. Então vamos lá, vamos supor que eu quero falar desse cara, mas eu preciso te dizer onde é que ele mora, o que é que ele faz, como ele se veste estilosamente e tal, como ele se comporta, como é que ele fala. Então, para que você conheça o Pablo, para que eu possa falar de um episódio que aconteceu na vida dele, eu tenho que te dar algumas características. Tenho que te dizer, mas ele age assim, porque lá onde ele mora é assim e tal. Tem que tal hora tem que estar dentro de casa, ou tem que tal hora pode ficar fora de casa. Então, para que você entenda, para que você entre aqui dentro desse contexto, dessa história, nós vamos esmiuçar aqui um pouquinho desses primeiros versículos. Veja, Jesus entrava em Jerusalém. Em Jerusalém ele tinha 9 portas, se eu não me engano. 9 portões. Desses 9, 5 se encontravam perto aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, esse tanque, com 5 entradas. Lá na cidade de Jerusalém tinha 5 entradas próximo ao tanque de Betesda. O tanque de Betesda, eu estava dando uma olhada lá no Google Maps, ele se encontrava a menos de 1 quilômetro do templo. Era pertinho. E costume dos judeus, assim que chegavam em Jerusalém, eles iam direto para o templo. Só que Jesus, ele olha diferente, ele percebe que há alguém diferenciado, e há alguém que ele precisa ir ao encontro mais rápido, que há uma urgência maior do que ir ao templo. O tanque de Berseba, eu procurei aqui o que significava em hebraico, e ele significa Bet Chesed, significa casa da misericórdia. Tanque de Berseba é esse que, antes de você entrar nele, tinha um dos portais que era esse portal aqui que diz aqui, ó, a porta das ovelhas.
E eu fiquei imaginando quando Jesus estava passando por esse portão, ele chegando na Cidade Santa, passando na Porta das Ovelhas, e mais na frente nós vamos ver. E esse tanque também, se eu não me engano, nessa tradução aqui não tem, mas em algumas traduções vai dizer que esse tanque era conhecido como tanque também das ovelhas. E quando ele passa por aquele portal, eu fico imaginando como é que Jesus estava se sentindo, porque ele já sabia que uma hora ele ia ser entregue como um cordeiro, ia ser entregue como ovelha. Então imagina ele entrando, passando por aquele portal e chegando àquele tanque. Uma curiosidade sobre esse tanque, porque ele era chamado de tanque das ovelhas, é porque nessas festas judaicas, nesse tempo ainda, era um tempo de sacrifício. Então eles sacrificavam animais. Nessas festas, os animais eram sacrificados por expiação ao nosso pecado. O pecado deles, no caso, na época. E acontece que o pessoal chamava tanque das ovelhas ou portão das ovelhas, porque eram por ali que passavam as ovelhas que iam para o sacrifício. E naquele tanque, eu estava dando uma olhada também sobre a arqueologia lá de Jerusalém. Era um tanque que tinha 13 metros de profundidade. Ele tinha o lado sul, o lado norte. Ele abastecia o templo, abastecia parte da cidade de Jerusalém. E era um tanque que o pessoal chamava de tanque das ovelhas. Então as ovelhas eram lavadas ali naquele tanque e dali elas iam para expiação. Então, ao ler isso aqui, ao ler pausadamente, tentar entrar aqui nessa mensagem, eu fiquei imaginando Jesus passando por ali e sabendo que ele que seria o cordeiro. Como se ele estivesse pensando, o próximo cordeiro será eu. Sou eu que vou agora. Eu vou passar. Essas ovelhas estão passando por essa porta porque, como você leu comigo, era um tempo de festa. Era um tempo onde ia acontecer aquilo. E eu fico tentando conjecturar, tentando me introduzir naquele lugar e tentar ter um pouco de ideia do que se passava na cabeça de Jesus e na cabeça daqueles homens que estavam ali. Trouxe outra curiosidade aqui sobre o tanque de Betesda. Foi construído no auge do período judaico. Foi-se levantado aqui, catalogado, a idade do tanque de Betesda. O lado sul, construído há 800 anos antes de Cristo, e o lado norte, construído há 200 anos antes de Cristo. Vou me antecipar, copiei muita coisa aqui. Jerusalém já foi parte do Império Bizantino, já foi parte dos Cruzados, França, Inglaterra. Muita gente tomou parte de Jerusalém, mas nesse bendito tempo, era tomado pelos romanos, assim como você deve saber. E existia uma crença para esse tempo. Me adianta aqui mais uns 2 versículos, irmão. Passa mais um aí, só para eu ver. Pronto. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. No próximo. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Mais uma vez eu dei uma parada, dei uma pesquisada sobre isso. Que anjo era esse? Que anjo era esse que liberava cura? Porque a Bíblia, ela fala assim que os anjos, eles têm poder de curar, mas mediante a água, ao tocar num objeto, me trouxe uma certa curiosidade. Ao pesquisar também, vi que nesse tempo de Jerusalém, como eu já te falei, era tomado pelos romanos. E os romanos também tinham uma certa crença sobre águas. Tinha um deus dele lá chamado, deixa eu ver aqui se eu salvei o nome desse cara. Vou já chegar aqui no nome desse deus. Botei bem pequenininho porque é um deus fraco, nem dizia o Hulk. Então, era um deus romano que eles tinham, que esse deus ele era ligado à cura, à parte de enfermidades. Os romanos, eles também construíam piscinas e eles nomeavam aquela piscina para aquele deus, E como eu estou te falando, era um costume da época dos romanos. E esse costume, pasmem, foi absorvido pelo povo judeu. Fora do Templo de Israel, às margens do Templo de Israel, se você for procurar, no Templo de Jerusalém, se você for procurar, haviam piscinas. Dessas piscinas aos redores haviam jardins. E essas piscinas, os romanos acreditavam que ao mergulhar naquela piscina, eles eram sarados de algumas feridas. E o povo judeu, ao ver aquilo dali, começou a mesclar aquele tipo de entendimento.
Não estou aqui em nome de Jesus, igreja, dizendo que isso aqui não é válido. A Bíblia está dizendo aqui que era um anjo, amém? A Bíblia diz que era um anjo que vinha e tocava, balançava as águas e acreditava-se que ao mergulhar você seria curado. A Bíblia também não relata que existia uma cura sobre isso, mas e o pessoal, o primeiro que ali descia depois de movimentar as águas, sarava de qualquer enfermidade que se tivesse. Mas ao procurar nesses relatos, a Bíblia não comenta dessa pessoa que é sarada, que essa pessoa que é curada, mas eu estou te trazendo aqui uma curiosidade, amém? Então aqui eles acreditavam nisso. Aqui passou a ser uma mescla de entendimento dos romanos e dos judeus da época. E você já leu comigo, sabe que não foi assim bem que esse paralítico foi curado. Você sabe que existiu a pessoa de Jesus para que essa cura pudesse acontecer. Então por isso que eu começo a acreditar que aí sim, aqui é uma discussão para caso você queira discutir sobre isso e depois me procura, a gente pode conversar. Eu adoro isso aí. Conversar sobre esse tipo de coisa, mas me trouxe aqui essa recordação. E trazendo para os nossos dias de hoje, como é que acontece? Pode acender a luz aqui, irmão. Já eu acionei de novo. Então, o que é que acontece nos nossos dias? Nós cremos que alguns costumes nossos, cristãos, nós como crentes, irão nos trazer a salvação, irão nos trazer cura. Assim como esses costumes de antigamente, nós cremos que algo precisa acontecer, um anjo precisa tocar as águas e alguém precisa te pegar todo feridinho e te jogar dentro de um poço. E nós sabemos bem que não é assim. Nós acabamos de ler esse versículo e vemos que Jesus ele vai lá e trata de tudo isso cair por terra. É ele que chega e libera a cura. Então, trazendo para nós, muitas vezes nós estamos condicionados a que algo especial aconteça, que um pregador que tem um português mais correto que o meu, ou mais correto que o teu pastor, vem aqui falar, ele tem um índice de eloquência maior, ou ele conte uma piadinha no meio do culto e te distraia, para você que não está muito com sono. Não que eu vejo isso demais, mas às vezes nós esperamos essas emulações para os nossos cérebro. Nós esperamos ser despertados, tomar um choque, ou tem que ter um louvor maior. Não, o louvor tinha que ser mais assim, tinha que ter mais luz, tinha que ter mais pirotecnia, tinha que ter mais alguma coisa. Nós esperamos que algo aconteça. Ou na nossa pequenez nós esperamos ser curados depois que nós fazemos tudo certo. Não, agora eu sou crente, eu não falo mais palavrão, eu dizimo, eu não bebo, eu não fumo. É só esperar a minha bênção chegar, é só esperar a minha hora chegar. Só que não é bem assim. A palavra que nós lemos agora à noite, ela nos fala de um homem que era aleijado. Um homem que era aleijado há 38 anos. E muitos de nós, às vezes não temos 38 anos de evangelho, mas muitos de nós estamos aleijados também. Não fisicamente, talvez, mas psicologicamente e espiritualmente. Você se identifica como um aleijado. Quando eu estava lendo essa palavra, foi assim que o Senhor me deu aquela pancada de trauma. Vendo como você é aleijado? E eu, pensando nisso, né, eu me vi, né, como um aleijado, assim. E nós, às vezes, nos encontramos aleijados espiritualmente, fracos de fé, fracos em experiência, em esperança, fracos em leitura, fracos em jejum, aleijados. Não conseguimos ir em frente, algo que está palpável até nós, uma quarta-feira, um domingo, algo que é fácil de você fazer e você não faz. Irmão, comece a se identificar. Não estou aqui dizendo que você é... Ah, Felipe, você está me acusando, dizendo que eu sou isso. Eu não sou, não me identifico como aleijado espiritual. Amém. Você faz tudo isso, você jejua, você ora, você louva, você tem uma vida reta. Glória a Deus por isso. Mas nesse momento eu me identifiquei como um aleijado espiritual. Ao ler essa mensagem, eu vi que tinha algo em mim que me impedia de ir até esse tanque. Até então eu estava, ao ler essa mensagem, eu pensava que havia algum mistério no tanque. Por isso que eu fui dar uma pesquisada. Mas a pessoa de Jesus, ela vem e quebra esse paradigma. Eu não estou falando aqui também, pelo amor de Deus, que Jesus ele vai e quebra isso, que ele tira o poder do anjo. Pelo amor de Deus, que a gente escuta umas coisas na internet, diz que o pregador falou isso, falou aquilo. Não é bem isso, igreja. Mas você leu comigo. Ele tinha fé no tanque. Era o costume dele. Ele achava que aquilo é que salvaria ele. E ainda mais, ele esperava que alguém o ajudasse. Quando Jesus pergunta se ele quer ser curado, perceba que ele diz assim: não tem ninguém que me leve. Não tem ninguém que me leve até lá. Toda vida que eu
quando as águas sacodem lá, quando as águas mexem, quando eu vou pensar aí, já vem outro e desce no tanque no meu lugar. E note que Jesus, ele podia dizer assim, então você quer ser curado, então quer entrar nas águas. Ele podia dizer assim para um dos que andava com ele, ei, pega aqui o cara, joga lá dentro do tanque. E o cara era curado. Mas não é bem assim. Nós muitas vezes nos encontramos sem paz com Deus, sem esperança no coração, sem a certeza de vida eterna e sem a certeza que os nossos pecados foram perdoados. Você está aleijado espiritualmente, sem certezas do que o Deus que você serve é com você, desesperançado, psicologicamente abalado, onde algumas situações externas podem te alcançar facilmente, te derrubam, e por conta de uma situação que não tem nada a ver com o que você viveu com Jesus, você deixa de ir para a igreja. Uma situação que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com o seu irmão, você para de falar, para de andar no GC, não estou dando indireta aqui em nome de Jesus, não é isso. Mas se está servindo para você, vai compreendendo isso. Às vezes você dá uma desculpa que não tem nada a ver. Às vezes você começa a colocar coisas, barreiras no seu caminhar com Cristo que vão te impedindo, que vão começando a te deixar manco, vão começando a te deixar aleijado nessas áreas. Aleijado de uma percepção onde você precisa amar o próximo como a si mesmo. Isso foi um dos mandamentos de Jesus Cristo. Amém, é um mandamento hard, bem difícil, mas você precisa fazer. Comece a identificar algumas falhas suas, alguns defeitos seus, algumas situações e alguns momentos que você começa a se aleijar nessa fé. Você podia espiritualmente estar bem, mas você começa a dar algumas desculpas e deixar que algumas coisas te atrapalhem e você começa a ficar paralisado. Você começa a achar que alguém tem que te levar, que alguém tem que te empurrar. Amizade é top, irmão. Amizade de crente é mais top ainda. Sempre tem um irmão ali para te dar uma bênção, para orar com você, te dar um apoio, te chamar para ir para a igreja, para levantar o teu ânimo. É bênção. Mas o único que pode fazer o diferencial na tua vida é o Espírito Santo de Deus. Às vezes a bênção está tão perto e você, mas ninguém me chama, tal. Vou fazer que nem essa palavra, vou esperar Jesus passar. Meu irmão, acorda. Às vezes você precisa dar esse passo, dar um passo de fé, começar a reconhecer, meu irmão, isso não tá travando na minha vida, isso não tá destravado porque tem alguma coisa errada. Se eu estivesse buscando, se eu estivesse orando, se eu estivesse jejuando, cara, eu ainda não conheci esse cristão assim. Não conheci o cara que é plenitude total em Cristo, não conheci esse cara. Tenho até medo de conhecer esse cara aí. Porque eu vivi em outro mundo. É bem difícil, irmão. Vamos ver isso aqui mais pra frente, tá bom? A Bíblia fala que nós somos infratores da lei. E ela relata que, como eu te falei, nós possamos estar aleijados moralmente, espiritualmente e psicologicamente. A Bíblia também descreve que o pecado é a raiz dos problemas do mundo. Somos infratores à lei. Eu queria que você abrisse comigo em Tiago, o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Abre aí. Se você não sabe onde é, já te dei a dica várias vezes. Folia, bota em qualquer lugar aí e finge que achou. Vem comigo. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado de todos. Amém? Passa o marca-texto aí, irmão. Se a Bíblia diz e você guarda toda a lei, mas você erra em um, é culpado de todos, o negócio é hard, brother. É difícil, irmão. Mas entenda, tem algo que deveria estar certo e não está. Tem algo que deveria estar correto e não está. Tem alguma parte sua, alguma coisa sua, eu não estou jogando praga, nem te espraguejando, mas você sabe aí
que tem alguma coisa que você precisava corrigir. Não era para ser tão fácil assim você pensar em desistir da fé, você pensar em jogar fora, você pensar em deixar seu casamento, desistir daquele emprego dos sonhos. Não era para ser tão fácil assim. Só alguém que se encontra numa situação de realmente um aleijado, ele não consegue enxergar isso em você. Nós não somos perfeitos. Eu não já falei, eu não conheço um cristão moralmente perfeito. Não conheço. Talvez nunca vou conhecer. O único irrepreensível é Jesus Cristo. Eu queria te convidar que, sabendo aí dessa parte geográfica aí do tanque de Betesda, eu queria te convidar por um leve momento você se imaginar entrando naquele tanque. Imagina que tem um portal grandão aí, tinha um portal ali na porta da igreja. E esse altar, não sei, essa parte aqui da frente seria um tanque. Imagina um tanque gigantesco que abastecesse a cidade toda, tinha 13 metros de profundidade. E aqui entrou uma galera que tá todo mundo aleijado. Não fisicamente, mas espiritualmente, moralmente, psicologicamente, cheio de pecado oculto. Imagina que você entrou nesse lugar, imagina que aquela porta ali se chama Portal das Ovelhas, Portão das Ovelhas. E imagina que todo mundo aqui está na mesma situação no tanque de Betesda. E imagina você sabendo que Jesus vai passar. Esse cara, ele não sabia que Jesus ia passar. Mas imagina você tendo a oportunidade de tirar isso que te aleija, isso que te faz dessa mancada. Imagina você tendo a oportunidade de entregar isso para Jesus e receber essa cura. Imagina hoje você com livre acesso ao conhecimento, sabendo que Jesus ele pode fazer por você e que não são essas características do crentez, não é só vir à igreja no dia de domingo, não é só botar um louvor no carro, não é isso que vai te curar a igreja, eu sinto muito, não é só isso. Isso vai te ajudar, isso vai te trazer um ambiente legal. Mas se você não se aproximar da pessoa de Jesus e não reconhecer que você é um aleijado espiritualmente, vai ser difícil alcançar essa cura. Não estou falando aqui só de cura física. Cura física nós oramos, nós cremos. É como eu te falei, os traumas eles aumentam o nosso nível de fé. Quer ver você aumentar seu nível de fé? Quer ver você se aproximar de Jesus? Deixa você passar por um trauma aí. Deixa alguém arrebentar seu carro. Deixa algo no seu trampo acontecer. Deixa algo na sua família acontecer. Deixa uma enfermidade te alcançar. Cara, você buscar Deus como nunca. A Bíblia também fala que muitos de nós estamos cegos para isso. Cegos ao enxergar traumas em nós. Cegos ao enxergar insuficiências em nós. Queria te pedir para abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vai já acabar. Eu sei que não está sendo fácil, mas vai acabar. Felipe, é culto de ser, eu vim para escutar uma palavra bênção, vim para fazer a nova aliança. Amém? Você vai fazer tudo isso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A Bíblia fala que o Deus desse mundo, que você sabe quem é a pessoa imunda e suja e derrotado no nome de Satanás, e não tem poder sobre a sua vida. Para de pensar nisso, ele não tem poder e nem legalidade sobre a sua vida. Ele é um derrotado, está debaixo dos nossos pés e nós temos autoridade sobre a vida, sobre ele. Porque nós somos santos e filhos do santo. Ele não tem autoridade sobre você, mas se você vacilar, ele te segue, irmão. Ele te cega para enxergar isso que você vive. Ele te enxerga para enxergar a necessidade que você tem de se libertar disso que você pensa. Não pense que porque você serve na sua escala, não pense que porque você sobe no altar, não sei o que você faz. Se você fala bonito, você é santo. É a correção, é se diminuir. É se enxergar como servo, é se enxergar como necessitado de correção dia após dia, que vai te trazer para próximo de Jesus. Note que no que nós lemos, Jesus estava entrando ali na cidade e tinha uma festa, a festa judaica, e ele simplesmente percebe que existe um cara que precisava de cura. 38 anos, irmão. Se você for ver, são 14 mil dias, brother.
Imagina 14 mil dias as águas agitando e você sem poder fazer nada. Tem gente que desiste com um mês, meu irmão. Botei o currículo, não fui chamado. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Ah, eu tô esperando a promoção. Ah, eu tô esperando essa bênção. Ah, o marido tá dando trabalho, a esposa tá dando trabalho, é o meu filho que tá dando trabalho. 1 mês, 2 meses, você desiste. Imagina você aqui no nosso tanque de Betesda há 14 mil dias esperando que algo aconteça. Não é fácil, não seria fácil, mas eu queria te convidar a aumentar essa percepção. Que tem áreas na sua vida que precisam ser alteradas. E você precisa reconhecer que precisa de ajuda. E você precisa reconhecer que precisa de mudança. E eu creio que o Senhor vai te dar essa oportunidade hoje à noite. Não vou me prolongar muito, nós temos um momento de ceia. Mas eu creio em nome de Jesus que você, por algum momento desse sermão, já talvez tenha se examinado, tenha se colocado nesse lugar, tenha tentado ter essa percepção que você precisa de um tanque desse. Que talvez você não esteja aleijado há tanto tempo, mas isso que te falta, essa proximidade espiritual, essa proximidade de relacionamento com o Senhor, está te desgastando, está te fazendo ir por um caminho que você não quer que esse caminho venha até você. Eu não sei se é um parente, eu não sei se é o teu casamento, eu não sei o que é, mas eu tenho certeza que aqui, assim como eu, se encontram diversos aleijados. A parte moral do homem, nós homens, nós temos que reconhecer isso todos os dias. Somos necessitados disso. Necessitados dessa parte moral com o Senhor. Necessitados de passar algum tipo de tratamento com o Senhor. A parte de as mulheres também. Tanto nessa área como em outras outras. Mas entenda-se que o mais necessitado naquela festa, o mais necessitado em Jerusalém, chamou a atenção do Senhor. Então talvez, quando o nosso coração tivesse entendimento de nós sermos sinceros conosco mesmo, entendermos a necessidade do Senhor nas nossas vidas, o quanto nós podemos chamar a atenção para a nossa cura. E para finalizar, eu queria te lembrar de uma situação. Eu queria te lembrar que toda situação de cura na Bíblia, ela foi pública. Note que ali foi numa festa e tinham várias pessoas. Depois Jesus vai e chega e essas partes que ele cura um cego com um barro, com areia. As situações de cura da Bíblia, se você for pesquisar, todas elas são públicas. Não teve uma cura que o Senhor foi lá de noite, na intoca, e curou o cara que ninguém ficou sabendo. Não tem essa parada. Não existe isso. E eu queria que você ficasse de pé. Pudesse subir já. E que o Senhor, eu queria que você soubesse também que o Senhor ele faz milagres e milagres em público. Ele pode deixar que você seja um aleijado, tirar você dessa situação de aleijado, mas ele vai tirar e vai tirar em público. E eu queria que você fechasse seus olhos, te peço, né? Não é que eu quero, eu te peço. Se for possível, fecha os teus olhos. E imagina que você está no local, está no tanque de Betesda. Senhor, isso que o Felipe falou não faz sentido para mim. Eu sou bênção demais. Eu sou... É doido. Acho que eu vou ser ungido querubim mês que vem, porque eu tô na bênção total. Eu sou só oração, eu falo em línguas 23 horas por dia. Não sei se você tá nessa situação, glória a Deus por isso. Eu não tô nem te ironizando. Mas eu sei que você identifica algo que está aleijado na sua vida, que precisa colocar uma perna, que você precisa jogar essa maca fora, que você precisa levantar e andar. Eu sei disso. E o Senhor também sabe disso. Toda cura foi feita em lugares públicos. Então não perca tempo, igreja. Não perca tempo. Você agora se imagine dentro do tanque de Betesda. Imagina que o Senhor Jesus Cristo está aqui. Talvez você não tenha essa fé, mas nós já o convidamos aqui
E o Espírito Santo de Deus já tomou o lugar dele aqui e ele pode fazer por você aquilo que ele fez por aquele aleijado. Basta que você creia. Mas se você não crê e você acha que precisa de um pregador vir de fora, alguém que tenha um tom de voz mais compassível, ou alguém que tenha uma unção melhor, tenha mais seguidores no Instagram, aí é com você. Se você precisa que alguém te leve lá e as águas sacudam, aí é com você. Mas o Senhor Jesus, ele vai lá até o tanque de Betesda e ao encontro com aquele aleijado, ele vai lá e livra ele daquela situação. E é aquele mesmo Deus que se encontrava em Jerusalém se encontra hoje aqui. E está louco para te libertar desses dias difíceis que você vive, sua parte aleijada espiritual, desse aleijamento moral que você vive, desse aleijamento psicológico. Não é seu e em nome de Cristo Jesus está repreendida essa parte de sofrimento psicológico que você sofre. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Pai, nos visita agora como o Senhor visitou aquele aleijado em Betesda, Pai. Nós te clamamos, meu Pai, te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, Pai. E nós te entregamos, Pai, tudo aquilo que nos impede de alcançar uma verdadeira cura, Pai, espiritual. Uma verdadeira cura moral, Pai. Uma verdadeira cura psicológica e por que não física, meu Deus. Em Mateus 10, versículo 32 ao 34 diz: porque qualquer um que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me nega diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai, porque está nos céus. Cuide, eu vim trazer a paz, não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. O Senhor está trazendo divisão até nós. E aquele que não confessa ele perante os homens, ele também não confessará perante o Pai. Os milagres são feitos em público, igreja. Você precisa de um milagre, você sabe que é com você que essa palavra tocou essa noite. Você sabe que só um milagre pode te trazer que essa situação de aleijamento na sua alma, ou no seu espiritual, ou na sua parte moral precisa acontecer. Só um milagre pode te libertar disso. Só um milagre, só uma cura genuína pode te libertar disso. E se você se sentir à vontade, vem até aqui à frente. Eu peço, Espírito Santo de Deus, que te conduza. Mas se você não precisa de nada, tá tudo ok, fica aí atrás. Fica igual os outros aleijados. Mas se você precisa disso, se é algo moral em você, você precisa vir até aqui à frente. O Espírito Santo de Deus vai tratar você. Não é um diácono que vai te ungir, nem liberar uma bênção sobre a tua vida. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Algo emocional, psicológico, que está te aleijando, te deixando de te trazer uma bênção. Está te impedindo. Lança isso fora. Torna isso público. Não negue ao Senhor em meio às pessoas, para que Ele não te negue em frente ao Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te peço, libera os teus anjos ministradores de cura, Pai, e toca nos teus filhos, meu Deus. Eu te peço, Pai, com a unção, Pai, com a unção que é no teu nome, Jesus, e não com a unção que é nesse altar, meu Pai. Liberta os teus filhos, Pai, para viver algo novo. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço. Não deixe que a tua visitação passe sobre a vida dele, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor hoje, essa noite, te diz: levanta, apanha o teu leito e anda. Levanta, apanha o teu leito e anda. Não desiste do teu casamento. Não desiste das tuas situações, em nome do Senhor Jesus. Mas se coloca no tanque de Betesda. Se coloca na situação que você precisa dessa cura. E se coloque no entendimento que é o Senhor Jesus que pode trazer essa cura até você. Nada, nenhum tipo de religião, nenhuma placa de igreja, nenhum sacerdote pode te trazer essa cura. Mas o Senhor Jesus pode. Por isso tenha um entendimento hoje que você precisa se colocar nessa condição. É só isso que Ele espera. Ele espera que mesmo em meio a uma festa, em meio a uma multidão, Ele possa perceber que você precisa dessa cura. Não deixa que o inimigo segue os teus olhos, segue o teu entendimento. Não deixa que você vai vencer isso só com a força dos teus braços, com o teu entendimento, mas põe Jesus Cristo nessa jogada. Põe Jesus Cristo nisso. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, assim como tu fez com aquele aleijado naquele lugar, Pai, eu te peço, Pai, trata as nossas situações, meu Deus.
Trata aqui os aleijados morais, os aleijados espirituais, os aleijados na fé, os aleijados no casamento, nas situações familiares. Eu te peço, Senhor Jesus, não deixe que a tua visitação passe sobre o teu povo. Olha para a intenção dos nossos corações, Pai, nos guia, Pai, a estar nesse estado, no estado de necessidade da tua glória, da tua graça e da tua misericórdia. Em nome de Jesus,